Olá pessoal, nós faremos agora a correção do simulado 4, simulado este que está presente em nosso livro Rumo ao Prof. Letras. As questões de 1 a 10 referem-se ao texto abaixo. Então nós temos aqui o texto Atividade Física sempre, antes, durante e depois da pandemia de Covid-19. E após a leitura do texto, nós vamos agora para a resolução das questões. Primeira questão. De acordo com o texto, opção correta, letra A. A ausência de atividade física pode contribuir sobremaneira com as consequências advindas da infecção provocada pela Covid-19. Veja aqui que logo no primeiro parágrafo, pessoal, o texto ele afirma, né, a novidade da pandemia é que essas comorbidades podem catapultar um paciente acometido pela Covid-19 para um estágio mais grave. Isso nos faz associar a falta de atividade física com maiores complicações e pior prognóstico da infecção pelo novo coronavírus. E além disso, o segundo parágrafo ele apresenta aqui dados científicos que vão reforçar essa ideia, né? Esses dados mostram pacientes com IMC elevado, eles tiveram maior necessidade de ventilação mecânica, pessoas fisicamente inativas apresentaram maior risco de hospitalização. Então, o texto sugere que o sedentarismo ele pode agravar as consequências da Covid-19. Temos aqui uma questão que avalia essa capacidade de localizar informações explícitas, de sintetizar a ideia central do texto. De fato, o artigo ele defende que a prática regular de atividades físicas desempenha um papel importante na prevenção de doenças e pode reduzir o risco de complicações decorrentes da Covid-19. Tá bom? Portanto, pessoal, opção correta é a letra A. Segunda questão. Considerando seus aspectos estilísticos e composicionais, o texto constitui-se como opção correta, letra B de bola. Artigo, cuja intenção é explicitar como a atividade física regular pode ser uma aliada no combate a doenças. Uma questão que está avaliando da gente o reconhecimento do gênero textual, né, considerando obviamente a sua estrutura, a sua finalidade comunicativa, a linguagem. Né? Então, esse texto aqui ele foi escrito por um professor de educação física e publicado em uma revista de divulgação científica. No texto, o autor ele vai apresentando informações fundamentadas em pesquisas, em dados estatísticos, isso para defender um ponto de vista. E qual é esse ponto de vista? A importância da prática regular da atividade física para a saúde, né? Especialmente no contexto da pandemia. E a opção B está correta porque o texto, de fato, é um artigo, mais especificamente um artigo de divulgação, né? Ou um artigo de opinião. Tem essa finalidade de apresentar informações, apresentar argumentos para convencer o leitor sobre os benefícios da atividade física. Então, no texto a gente tem uma tese, a gente tem dados de pesquisas científicas, temos instituições reconhecidas como a OMS, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, temos os efeitos do sedentarismo, né? a defesa dessa adoção de hábitos saudáveis. Então, são características típicas do gênero artigo, né, que tem essa intenção de informar e argumentar ao mesmo tempo, tá bom? Portanto, a alternativa correta é a letra B de bola. Terceira questão. Considerando os modos de citar o discurso alheio, no terceiro parágrafo, há a presença de opção correta, letra D de dado. Duas citações indiretas com o objetivo de estabelecer uma contraposição com os períodos anteriores. Uma questão que está avaliando esse reconhecimento dos modos de citar o discurso alheio, né? E eu sempre venho falando um conteúdo muito frequente nos exames nacionais de acesso ao Prof. Letras, tá bom? Vejam que no terceiro parágrafo nós temos, porém, um estudo divulgado em janeiro de 2021 pela Organização Mundial de Saúde, confirma que o brasileiro se exercita menos do que deveria. O levantamento aponta que, nos últimos 15 anos, praticamente 1 em cada 2 adultos no Brasil
não faz atividades físicas suficientes. Aqui nesse trecho, o autor está apresentando informações produzidas pela OMS, né? Mas ele não reproduz literalmente as palavras da OMS. O que ele faz é resumir, ele reformula os resultados dessa pesquisa, tá bom? Por isso que se trata aqui de uma citação indireta. Nesses dois casos, o que a gente tem é essa paráfrase, né, dos resultados do estudo. Isso sem utilizar as aspas e nem reproduzir exatamente o texto original. Portanto, se trata de uma citação indireta, tá bom? E por que uma contraposição? Veja, a gente tem aqui no período anterior, a atividade física regular pode ser uma aliada, mas depois ele diz, porém, o brasileiro se exercita menos do que deveria. Então, esse porém, ele mostra essa relação de contraste, né? Apesar dos benefícios conhecidos da atividade física, grande parte da população permanece sedentária, ok? Então, opção correta é a letra D de dado. Quarta questão. No quinto parágrafo, as ideias estão articuladas ao parágrafo anterior por meio de um conector que estabelece uma opção correta, letra C de casa, oposição em relação ao parágrafo anterior, e pode ser substituído sem causar alteração de sentido por no entanto. Veja aqui que o quarto parágrafo ele termina, né, afirmando que a pandemia ela poderia aumentar o sedentarismo devido justamente a fatores como espaços reduzidos nas residências, acesso desigual à internet, menor contato com professores de educação física. Já no quinto parágrafo, a gente tem o seguinte, mas uma pesquisa brasileira realizada com 16 mil pessoas contraria ainda bem essa tendência. Então, o emprego aqui desse mas indica claramente que o autor ele vai apresentar uma informação que contrasta com a expectativa que foi construída anteriormente, tá bom? Então, a gente tem aqui uma expectativa, aumento do sedentarismo e o resultado da pesquisa. Muitos brasileiros mantiveram a prática de exercícios. Nesse contexto, o mais, ele, de fato, ele pode ser substituído sem nenhum tipo de alteração de sentido, né? Alteração significativa, por conectivos adversativos, como no entanto, entretanto, contudo, né, o porém, tá bom? Portanto, opção correta, letra C de casa. Quinta questão. Considere o trecho abaixo. Um estudo francês evidenciou que a necessidade de ventilação mecânica invasiva foi maior em pacientes com índice de massa corporal, IMC, elevado. Uma das consequências da falta de mobilidade, chegando a 85,7% nos pacientes com Covid-19 e IMC igual ou superior a 35. Além disso, o risco de hospitalizações foi 32% maior para pessoas fisicamente inativas. O trabalho está citado na revista científica da SOCESP, inteiramente voltada para a relação da Covid-19 com as doenças cardiovasculares. Em relação aos termos em destaque, opção correta, letra A. 1. Interliga períodos, retoma e acrescenta informações. Aqui a gente tem esse trecho, né? O além disso. O além disso é um conector sequencial, né? Ele adiciona informação. Então, a principal função dele é interligar dois períodos do texto, ele retoma a informação anterior, acrescenta uma nova evidência aqui ao argumento. Então, no primeiro período, um estudo francês evidenciou que, no segundo período, a gente tem, além disso, o risco de hospitalização. Então, esse conector ele está estabelecendo uma continuidade argumentativa. O autor ele apresenta um primeiro dado científico e depois ele acrescenta um segundo dado que vai reforçar a mesma tese. Então, o além disso, ele possui essa função coesiva de retomada e adição, tá bom? A opção B está falsa. O além disso, ele não interliga orações, ele interliga períodos, tá bom? Há um ponto final antes do conector, né? Igual ou superior a 35, ponto. Além disso, okay? Então a atuação dele está ocorrendo entre períodos distintos. A opção C também está falsa, o termo o trabalho não é um conector, é um elemento referencial. Ele retoma aqui uma expressão que é justamente
um estudo francês, né? E a opção D também está falsa. O trabalho ele não interliga orações. A função dele é retomar um referente que foi anteriormente mencionado, tá bom? Então, lembrando, a coesão sequencial, ela estabelece relações lógicas entre partes do texto. A coesão referencial, ela retoma elementos que já foram mencionados, tá bom? Então, pessoal, opção correta, letra A. Sexta questão. Considere o trecho abaixo. Para controlar o seu ritmo de forma simples, pense assim. Intensidade moderada é quando conseguimos conversar, construindo frases completas, sem interrompê-las para buscar oxigênio. Já quando a atividade física é intensa, interrompemos seguidamente a fala para tomar fôlego. Mas não se esqueça, qualquer sinal de desconforto, dores no peito, falta de ar e dores articulares, por exemplo, irá requerer orientação médica. Considerando o modo de organização do trecho, a presença de verbos no modo imperativo é uma marca caracterizadora da sequência. Opção correta, letra D de dado, né? Injuntiva. Aqui a gente tem que o autor ele deixa de apenas informar sobre os benefícios da atividade física, que ele passa a orientar diretamente o leitor sobre como avaliar a intensidade dos exercícios, né, e quando procurar atendimento médico. Então ele diz, pense, não se esqueça, né? E além disso, ele traz orientações práticas, como identificar uma atividade física de intensidade moderada, como reconhecer uma atividade intensa, quando buscar orientação médica. Isso são elementos típicos de uma sequência injuntiva, tá bom? Portanto, a opção correta é a letra D de dado. Sétima questão. Considere o trecho abaixo. No Brasil, ainda há poucas políticas públicas com oferta de programas para práticas físicas. O verbo em destaque está flexionado no singular, porque o sujeito, opção correta, letra C de casa, é inexistente. O verbo destacado aqui, pessoal, o verbo haver, né, está empregado no sentido de existir. Quando isso ocorre, ele é considerado como um verbo impessoal, ou seja, não possui sujeito, ele permanece sempre na terceira pessoa do singular. Isso independentemente do termo que vai vir acompanhando o verbo. Então veja, há poucas políticas públicas. A expressão aqui é poucas políticas públicas, né? Mas poucas políticas públicas não é o sujeito. Está exercendo a função de objeto direto desse verbo impessoal, que é o verbo haver. Por isso que o verbo ele permanece obrigatoriamente no singular, tá bom? A gente pode substituir a frase por existem poucas políticas públicas. Nesse caso, o existem é um verbo pessoal. E aí, poucas políticas públicas passa a ser o sujeito. Mas com o verbo haver, no sentido de existir, né, a construção correta é há poucas políticas públicas, tá bom? Portanto, a opção correta é a letra C de casa. Oitava questão. Considere o trecho. O combate a uma doença sobre a qual a ciência ainda conhece pouco requer medidas que defendam o nosso corpo. Os termos em destaque não recebem um acento indicador de crase, porque... Opção correta, pessoal, letra A. O primeiro é apenas uma preposição e o segundo apenas um artigo. A questão está avaliando aqui o emprego do acento indicativo de crase, que ocorre quando há a fusão de uma preposição a, né, exigida pelo termo anterior, a fusão da preposição com o artigo definido feminino a, que é exigido pelo termo posterior. Então aqui o trecho é o combate a uma doença sobre a qual a ciência ainda conhece pouco, requer medidas que defendam nosso corpo. A gente tem aqui, há uma doença, né, e a qual. Aqui a gente precisa identificar por que não há crase. Né? Então veja, o combate a uma doença. O verbo aqui exige a preposição, né? Combate a alguma coisa. Mas o termo seguinte é o quê? Uma doença. Então veja que uma é um artigo indefinido. Não é um artigo definido a, né? O definido feminino a. Então que a gente vai ter a preposição a e o artigo uma. Então não ocorre aqui a fusão.
Por isso que a gente não tem um acento, né? A gente não poderia escrever o A craseado, né? Há uma doença. Não poderia. No segundo caso, esse A aqui ele é apenas artigo, ele não é um encontro entre duas vogais iguais, tá bom? Portanto, pessoal, o primeiro é apenas uma preposição e o segundo apenas um artigo. Opção A. Nona questão. Considere o período. Já quando a atividade física é intensa, interrompemos seguidamente a fala para tomar fôlego. No período, há a presença de... Opção correta, pessoal, letra B de bola, né? Duas orações adverbiais, uma temporal e uma final. Temos aqui em todo esse período, né, 3 orações. A primeira oração, quando a atividade física é intensa, né, ela está sendo introduzida pela conjunção quando, então isso está indicando um tempo, né, é como se eu dissesse no momento em que a atividade física é intensa. Então, trata-se de uma oração subordinada adverbial temporal. A segunda oração, que aqui no caso é a principal, interrompemos seguidamente a fala. É a oração principal do período. E a terceira, para tomar fôlego. A gente percebe aqui que tem uma locução prepositiva, o para, né? Então essa oração ela indica a finalidade da interrupção da fala, né? É como se eu estivesse dizendo, interrompemos a fala a fim de tomar fôlego. Então trata-se de uma oração subordinada adverbial final, tá bom? Por isso que a alternativa B está correta. A gente tem 2 orações subordinadas adverbiais presentes. A temporal, quando a atividade física é intensa, e a final, para tomar fôlego. Então a alternativa correta é a letra B de bola. 10ª questão. Considere o trecho abaixo. A novidade da pandemia é que essas comorbidades podem catapultar um paciente acometido pela Covid-19 para um estágio mais grave. As aspas são utilizadas para revelar. Opção correta, letra A, né, pessoal? Veja que, mais uma vez, uma questão, né, isso é recorrente nos simulados e também na prova do Prof. Letras, mais uma vez, uma questão avaliando os efeitos de sentido que são produzidos pelo uso das aspas. Nesse caso aqui, elas não estão introduzindo uma citação, não estão destacando um neologismo, elas estão indicando que o autor utiliza essa palavra novidade com um sentido especial, né? Um certo, digamos, distanciamento crítico, né? Um efeito de ironia. Por quê? Porque ele está dizendo que essa palavra ela não deve aqui nesse contexto ser entendida em seu sentido habitual, né? Como algo positivo ou simplesmente novo. A novidade mencionada aqui não é um fato desejável, é a constatação de que o sedentarismo e as suas comorbidades aumentam o risco de agravamento da Covid. Ok? Então, é uma novidade que, na verdade, não é bem uma novidade, seria algo óbvio, tá bom? Portanto, opção correta, letra A. As questões de 11 a 20 referem-se ao texto abaixo. A barbárie brasileira. E depois da leitura do texto, a gente passa para as questões. 11ª questão. Considerando o texto em sua totalidade, o seu propósito prioritário é? Opção correta, letra C de casa. Defender um ponto de vista sobre o comportamento dos cidadãos brasileiros. Veja que a autora aqui, Rosane Borges, ela parte do assassinato do jovem congolês, né, Moise Mungeni Kabagambi, para refletir criticamente sobre os problemas estruturais da sociedade brasileira, como o racismo, a xenofobia, a desumanização, a indiferença ética. Ela defende o ponto de vista segundo o qual a violência sofrida por Moise não pode ser compreendida como sendo um caso isolado. É uma manifestação de problemas profundamente enraizados na sociedade brasileira. Isso fica muito claro, né? Quando ela diz: rasgam-se os laços das regras de civilidade. É urgente uma radicalização nos propósitos de mudança e transformação coletiva. Os posts por si só não são suficientes para nos arrancar da indiferença ética. Então o texto ele procura
provocar essa reflexão crítica sobre o comportamento da sociedade diante da violência, diante do racismo, da exclusão, defendendo que haja mudanças concretas e coletivas, tá bom? Portanto, a opção correta é a letra C de casa. 12ª questão. De acordo com o texto, opção correta, letra A. Os trabalhadores brasileiros precarizados se sentem ameaçados pela presença de estrangeiros no Brasil, né? Veja que a autora ela afirma, na lógica concorrencial, pela obtenção do abaixo do mínimo, Moísio foi esculpido como inimigo. Ela está explicando que os trabalhadores submetidos à precarização extrema acabam passando a disputar os recursos, as oportunidades que já são escassas. Nesse contexto, o estrangeiro ele pode ser visto como concorrente, né? E, consequentemente, uma ameaça. Essa ideia ela é reforçada quando ela escreve: Moíse era mais um entrave em meio a uma teia de trabalhadores faltantes miseráveis. Então, o texto lhe mostra que a combinação entre precarização econômica, racismo, xenofobia, tudo isso favorece a construção do estrangeiro como sendo um inimigo, tá bom? Portanto, a alternativa correta é a letra A. 13ª questão. Considerando o modo de organização do texto e a intenção comunicativa prioritária, o texto apresenta características composicionais do gênero textual. A opção correta é a letra D de dado, né? Artigo de opinião e a sequência dominante é argumentativa. Pessoal, o que a gente mais vê predominando nos exames do Profiletras é justamente aqui a presença do artigo de opinião, tá bom? Claro que você não vai marcar logo de cara artigo de opinião, você vai fazer análise de todo o texto. O que eu estou querendo dizer é que, normalmente, os textos que predominam nos exames são textos pertencentes ao gênero artigo de opinião, tá bom? Esse texto aqui, A Barbárie Brasileira, foi publicado na revista Isto É, parte de um acontecimento real que foi o assassinato de Moíse, né, para defender esse posicionamento crítico sobre o racismo, sobre a xenofobia, sobre a desumanização que está presente na sociedade brasileira. E ao longo do texto ela apresenta uma tese, ela desenvolve argumentos, procura convencer o leitor da necessidade de mudanças sociais. Enfim, são características que identificam o gênero artigo de opinião, tá bom? Portanto, opção correta, letra D de dado. 14ª questão. A palavra xenofobia significa aquele que tem? Opção correta, pessoal, obviamente, letra B de bola, né? Aversão a pessoas estrangeiras. Uma questão que avalia o conhecimento aqui do significado vocabular, né, de xenofobia, um termo que é fundamental para a gente compreender o próprio texto, né? Então, embora seja uma questão lexical, a resposta ela depende da leitura aqui do artigo. Por quê? Porque associa o assassinato, né, de Moíse tanto ao racismo como também à xenofobia. Tá bom? Então, xenofobia, a gente tem aqui xenos, né, estrangeiro, e phobos, medo, aversão. Então, xenofobia, aversão, hostilidade, preconceito, discriminação contra pessoas estrangeiras ou percebidas como estrangeiras. Tá bom? Então, a opção correta, letra B de bola. 15ª questão. Considerando os modos de citar o discurso alheio, no último parágrafo, a autora, opção correta, letra A, cita Umberto Eco de forma direta e indireta, com o objetivo de fortalecer o posicionamento defendido no texto, né? No último parágrafo, pessoal, a gente tem a autora fazendo essa referência a Umberto Eco, né? Ela utiliza duas modalizações de citação, uma citação indireta, em que ela resume ou parafraseia a ideia do autor, e uma citação direta, em que ela reproduz literalmente a parte da fala, né? Isso entre aspas. Então, aqui no trecho, no artigo construir o inimigo, né?
coloca entre aspas, Humberto Eco lembra que o estrangeiro é sempre um inimigo em potencial, mas acrescenta, aí abre aspas, né? Estrangeiro entre todos e pela cor diversa é o negro. Então, temos aqui dois tipos de citação. A citação indireta, quando fala Humberto Eco lembra que o estrangeiro é sempre o inimigo em potencial, então ela apresenta que a ideia de Humberto Eco, mas com as suas próprias palavras, ela não reproduz literalmente o texto original, é uma citação indireta, e depois ela escreve, mas acrescenta, aí abre aspas, estrangeiro entre todos e pela cor diversa é o negro. Aqui há uma reprodução literal das palavras de Humberto Eco, marcada justamente pelo uso das aspas. Aqui nós temos uma citação direta, ok? Por isso nós temos uma citação de forma direta e indireta. Opção correta, letra A. 16ª questão. No primeiro parágrafo, são palavras utilizadas no sentido conotativo. Opção correta, letra C de casa. Espelhos, voarem e buraco. A gente tem aqui o tamanho do buraco em que estamos afundados, né? Não existe um buraco físico aqui, é como se fosse uma crise moral, né? O aprofundamento da violência. Depois nós temos espelhos, né? Os espelhos nos quais gostávamos de mirar a imagem de um país acolhedor, né? Os espelhos, eles estão aqui simbolizando a imagem que o Brasil construiu de si mesmo, né? Essa identidade nacional que é idealizada. Voaram, se estilhaçaram, voaram em pedaços. Não se trata aqui de uma descrição literal de espelhos quebrados, né? O que a gente tem é uma metáfora iniciada anteriormente e ela representa o rompimento dessa imagem que foi idealizada, né, do país. Tá bom, pessoal? Portanto, opção correta, letra C de casa. Para responder às questões de 17 a 19, considere o trecho abaixo. Os espelhos nos quais gostávamos de mirar a imagem de um país acolhedor se estilhaçaram, voaram em pedaços e atingiram a todos nós. Mas é sempre bom lembrar que esse espelho foi entregue com defeito de fabricação para os indesejáveis do Brasil, sempre mostrando-se rachado, invertido, desautorizando a validação daquelas imagens. 17ª questão. Em relação aos verbos em destaque, opção correta, pessoal, letra A. 1 está flexionado no pretérito imperfeito e 2 no perfeito. Então a gente tem aqui o gostávamos, né? Está no pretérito imperfeito indicativo. Esse tempo ele é empregado para a gente indicar ações habituais no passado, situações contínuas, né? Estados ou costumes. Nesse contexto, a gente tem esse reforço de uma prática que é recorrente. Gostávamos de mirar a imagem de um país acolhedor. Então, havia esse hábito de enxergar o Brasil dessa maneira. E no 2 a gente tem aqui o verbo se estilhaçaram, né? Está no pretérito perfeito do indicativo, uma ação concluída, a gente tem um fato pontual. O verbo 3 aqui, atingiram, né? Também no pretérito perfeito do indicativo, está trazendo um fato que foi concluído. Então, nós temos gostávamos, pretérito imperfeito, estilhaçaram, pretérito perfeito e atingiram, pretérito perfeito. Logo, a alternativa correta, letra A. 18ª questão. O termo 4 em destaque interliga. Opção correta, letra B de bola, né? Períodos e pode, sem alterar o sentido, ser substituído por entretanto. O elemento destacado aqui é o conectivo mas, né? O mas, ele interliga períodos. Observe que a pontuação. Atingiram a todos nós, ponto. Mas é sempre bom lembrar. Então, há um ponto final antes desse conectivo. Então, mas, ele estabelece uma ligação entre dois períodos e não entre duas orações do mesmo período, tá bom? A gente tem o primeiro período, os espelhos se estilhaçaram, né? E o segundo período, mas é sempre bom lembrar. O conectivo mais, ele introduz uma ideia que vai relativizar ou vai contrapor a ideia anterior. Por quê? No primeiro a gente tem os espelhos se estilhaçaram. Depois a gente tem uma observação que é importante.
mas é sempre bom lembrar. Então ela explica que esse espelho já apresentava defeitos antes mesmo do episódio que foi narrado. Então não foi o assassinato de Moisés que destruiu uma imagem perfeita. Essa imagem ela já era historicamente falsa para determinados grupos sociais. Então há uma relação de adversidade, tá bom? E a substituição por entretanto. Ok, né? O mais pode ser substituído por entretanto, contudo, no entanto, todavia, né? Ficaria entretanto, vírgula, é sempre bom lembrar, né? O sentido permanece praticamente inalterado, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra B de bola. 19ª questão. O termo 5 introduz uma oração subordinada. A gente está falando aqui do termo que, né? Essa conjunção integrante, que. A gente tem o primeiro período, que ele pode ser dividido em duas orações, né? A primeira oração, que é a principal, mas é sempre bom lembrar. E a segunda oração, que esse espelho foi entregue com defeito de fabricação para os indesejáveis do Brasil. Essa segunda oração, ela completa o sentido do verbo lembrar. Então, a oração introduzida por esse que exerce a função de objeto direto do verbo lembrar, né? É sempre bom lembrar algo. Né? Lembrar o quê? Que esse espelho foi entregue com defeito de fabricação. Então, toda essa oração exerce aqui a função de objeto direto. É uma oração subordinada substantiva objetiva direta, tá bom? Portanto, opção correta, letra D de dado. 20ª questão. Os termos provavelmente e inegavelmente utilizados no início dos segundo e terceiro parágrafos, respectivamente, são... Opção correta, letra A. Advérbios, cuja função é revelar julgamentos da autora sobre o tema do texto. Provavelmente por ter respingado em todos nós, segundo parágrafo. Inegavelmente importantes, os posts por si só não são suficientes, terceiro parágrafo. Então, provavelmente traz uma ideia de possibilidade, né, de hipótese. Então, quando diz provavelmente, a autora, ela demonstra uma cautela, né? Ela evita apresentar essa informação como sendo uma verdade absoluta. Inegavelmente, aqui a gente já tem uma certeza, né? Inegavelmente importantes. Então ela reforça essa avaliação positiva sobre as manifestações nas redes sociais, embora depois ela argumente que elas não bastam para promover essas mudanças concretas, né? Então, ambos os advérbios revelam julgamentos da autora, funcionam como importantes recursos argumentativos, ok? Portanto, a alternativa correta, letra A. E nós finalizamos aqui a correção deste simulado. Bons estudos a todos e até a próxima!